Ok, vamos começar então com um novo modelo, tá? Eu vou clicar aqui em File, New Model. Veja que eu não estou me preocupando em conectar com banco de dados nenhum, tá? Vou começar com um novo modelo do zero, tá bom? Aparece então essa tela, tá? E aí eu tenho a opção Add Diagram, adicionar um novo diagrama, tá? O esquema, né, que ele vai fazer esse diagrama é nesse MyDB. Vamos ver se tem como a gente alterar isso aqui. Vou alterar esse esquema aqui, tá? Eu vou chamar esse esquema aqui de Phoenix, tá? Phoenix Test. Ok? Fiz isso daí, só fechar aqui, ó. Já alterou para Phoenix Test. E agora eu vou clicar aqui para adicionar o diagrama. Duas vezes, duplo clique. Ele criou um novo diagrama para mim, tá bom? Daí eu tenho tabelas, views e grupos de rotinas, né? Que seriam as storage procedures e as functions, tá? Ok, bom. Onde encontrar isso daqui no manual, né? Sempre vou fazer, ou quase sempre vou fazer referência ao manual, tá? Para que você possa saber onde encontrar informações mais detalhadas, né? Então, aqui nesse capítulo 9, né? Design do banco de dados e modelagem, tem aqui modelando a interface, você pode vir por aqui, ó, pelo menu esquerdo, modelando a interface. Daí tem editor. Daí tem, aqui vai falar sobre o editor, tá? Mas eu vou clicar em toolbar. E em toolbar, nós temos aqui a toolbar vertical, tá? E essa toolbar vertical, ele vai explicar o que é cada um dos itens, ó. Quando ele fala de mouse pointer, é esse carinha aqui, tá? Que é para você... Observe que a tecla de atalho dele é o Escape, é o ESC, tá? Então, press Escape. É para você desselecionar alguma coisa que você previamente tinha selecionado aqui, teria selecionado aqui, tá? Para isso que serve esse carinha aqui, para iniciar tudo do zero, vamos dizer assim. Daí tem o Hand, que é a mãozinha. Na mãozinha você vai se movimentar pelo diagrama, tá? Daí tem Eraser, que é a borrachinha aqui, ó, para você apagar algum objeto, tá? Delete Object. E tem a tecla rápida, no caso é um D. Pressionou D, ele vai para lá. Pressionou H, ele vai para a mãozinha de Hand. Aqui é o Escape. Pressionou ESC, ele vai para o mouse pointer, tá? O que é essa daqui? Essa daqui são os layers. Layer, aqui ó, você vai pressionar o L, ele vai para o layer. São as regions, são as regiões lá no DB Designer, né? Lembra quando nós criávamos regiões? Se você acompanhou o Syscom, as tabelas estão separadas em regiões. São os layers aqui, tá? Mudou só de nome. Tem esse cara aqui que é o Text Object. Exatamente o que ele está falando aqui, ó, Text To, tá? Para que serve esse Text Object? Para você colocar algum texto, quer colocar uma descrição, né? Serve para documentação. Você já colocou lá a descrição da sua nova tabela, mas você criou também uma view, vamos dizer, você quer colocar uma descrição. Olha, existe essa tabela, mas essa view aqui vai servir para a gente filtrar por essa tabela e uma outra. Enfim, para uma descrição qualquer que você quer colocar dentro do seu modelo, você usa essa ferramenta aqui, tá? A tecla rápida é o N. Muito bem, a próxima é a imagem. Você pode agora colocar imagens no seu modelo, tá? A tecla rápida, o I. A próxima é a tabela, tá? Que é a mesma coisa que nós temos lá no DB Designer. Você vai clicar aqui, vai colocar lá, vai começar a construir a sua tabela, colocar o nome da tabela, os campos e por aí vai, tá? A próxima é a view, né? Nós temos agora essa novidade aqui, você pode criar uma view dentro do MySQL Workbench, tá? Então é Create View, né? A view de banco de dados mesmo, tá? Se você já fez algum treinamento anterior de T2T e IRP, né? Nós costumamos fazer algumas views. Mas o que seria uma view? Então vamos dizer que você tem uma tabela pessoa, você tem a tabela pessoa física e a tabela pessoa jurídica, tá? Na tabela pessoa, você tem o nome e o endereço da pessoa. Na tabela pessoa física, você tem o CPF. E na tabela pessoa jurídica, você tem o CNPJ.
Só que em determinado momento no sistema você precisa desses 4 campos. Então você cria uma view, tá? View pessoa completa, por exemplo. Então você cria a view selecionando os 4 campos, né, das 3 tabelas. Pessoa, da tabela pessoa física, da tabela pessoa jurídica, da tabela pessoa você vai chamar o nome e o endereço, da pessoa física o CPF, da pessoa jurídica o CNPJ, tá? Então essa view agora é possível você criar aqui dentro do MySQL Workbench utilizando essa ferramenta aqui. A tecla rápida para ela é o V. A tecla rápida para Table é o T. Finalmente nós temos aqui grupo de rotinas. Tecla rápida G, tá? Que você vai criar storage procedures e functions, tá? Nós vamos evitar esse tipo de implementação no TRP Phoenix, tá? Nós vamos evitar ao máximo desenvolver coisas no banco de dados, ok? Embora nós estejamos utilizando o MySQL para o treinamento, mas você pode querer utilizar o Oracle, ou o SQL Server, ou o PostgreSQL, ou o Firebird, tá bom? Então, se nós fizermos coisas muito específicas no banco de dados, vai ficar complicado de você fazer no seu banco de dados, tá? Então, nós vamos fazer apenas o necessário no banco de dados, tá? Para facilitar a nossa vida e a sua também quando você estiver desenvolvendo o ERP utilizando o seu banco de dados preferido. E aqui embaixo, ele está separado por esse separadorzinho aqui, nós temos os relacionamentos. Relacionamento de 1 para 1, relacionamento de 1 para N. Não identificado. O que é isso? Relacionamento não identificado. Ele não vai transformar o campo que será enviado de uma tabela para outra numa chave primária, tá? Já o relacionamento identificado, ele vai converter aquele campo numa chave primária, tá? Relacionamento N para M, de muitos para muitos, né? Ele vai criar uma tabela de meio nesse relacionamento, tá? Muito bem, vamos então desenvolver alguma coisa aqui, fazer um modelo rápido, tá? Vamos pensar aqui no modelo de venda cabeçalho, venda detalhe, 2 tabelas, tá bom? Eu vou criar então aqui o meu layer, a minha layer, né? Vou clicar 2 vezes nela, aí vou colocar aqui, ó, vendas, tá? Fechei aqui, ela já está lá. Vou colocar uma primeira tabela, vou clicar 2 vezes. E o nome dessa minha tabela vai ser venda cabeçalho. Nome da coluna ID. Daí eu vou informar que ela é uma chave primária, tá? O que seria isso daqui? PK. Quando você aponta para cima, você vê, olha, PK é chave primária. NN, not null. O que? Index único. B, uma coluna binária. O N é tipo não assinado. ZF é para você preencher com zeros, tá? AI, autoincremento. E G é uma coluna gerada, né? Tipo, você tem uma coluna de total que vai multiplicar a quantidade por valor unitário, tá? Então você marcaria como essa coluna aqui. Tem 2 tipos de coluna geradas, uma que é armazenada e uma que não é armazenada, tá bom? Mas esses detalhes nós podemos ver mais para frente. Nós vamos nos concentrar apenas aqui no MySQL Workbench para você compreender como é que utiliza a ferramenta, tá? Bom, o meu ID, ele é uma chave primária e ele é autoincremento, tá? Daí eu vou colocar aqui, ó, no meu segundo campo, você pode alterar ali e pode alterar aqui também, ó, data, venda. A data da venda vai ser do tipo date. Alterei aqui, ele já alterou ali, tá? Eu posso colocar um valor padrão, se eu quiser, e essas mesmas informações que eu tenho aqui para o campo, tá bom? Muito bem, data da venda, agora eu vou colocar aqui o total, tá? Total, eu vou colocar um decimal, 18,6 e pronto. Aí estão os meus 3 campos aí para a tabela venda cabeçalho, tá? Veja que para essa tabela venda cabeçalho, eu tenho algumas abas aqui embaixo, tá bom? Primeiramente a aba colunas, né, que são os campos da minha tabela, tá? Essa aba colunas eu posso inserir ou alterar campos aqui, e para cada campo que eu clico, ele vai me informando aqui o que é que eu posso fazer com ele,
tá? Então, primeiro aqui, ó, autoincremento, primary key, mesma coisa que eu posso fazer nessas colunas aqui, só para facilitar a vida do desenvolvedor, né? Daí eu tenho os índices. Em índices, veja que nessa tabela eu tenho apenas um índice, que é a minha chave primária, tá? Chaves estrangeiras eu não tenho nenhuma. Triggers também não tenho, mas posso criar aqui. Particionamento, algumas opções, tá? Opções gerais, opções de linha. Inserts, né? Então eu vou ver aqui, se estiver conectado ao banco de dados, eu vejo quais são os dados que tem no meu banco. E aqui os privilégios, né? Você pode adicionar os privilégios por usuários aqui, tá? Ok, terminei com a minha tabela venda cabeçalho, fechei. Utilizei então a opção Layer para criar aqui o vendas. Podia ter um outro layer aqui, ó, chamado, por exemplo, cadastros. Tá? E aqui eu posso alterar a cor dele, do jeito que eu quiser. Ok? Muito bem. Venda cabeçalho, utilizei o layer. Vamos utilizar esse cara aqui. Posso colocar um texto qualquer aqui, ó, tá? Texto 1 vai ser o nome dele, então como é que vai ser o meu texto aqui, né? Vou criar duas tabelas. Venda cabeçalho. Venda detalhe. E também vou criar os relacionamentos. Fechei, tá aí, ó, tá? Então é só uma nota, ok? Para isso que serve aí esse objeto de texto. Quer colocar uma nota? Utilize esse cara aí, tá? Imagem. Vou colocar uma imagem qualquer aqui. Vou selecionar então uma imagem qualquer, pronto, tá? Posso colocar então qualquer tipo de imagem aqui dentro, tá? Então se você achar necessário colocar alguma imagem no seu modelo, você vai utilizar essa ferramenta aqui, tá? Nesse ponto aqui eu vou salvar o meu modelo. Vamos clicar então aqui, ó, salvar modelo. Eu vou salvar esse modelo dentro da pasta testes. Vou chamar de, vamos ver, Phoenix Test, tá? Se eu for nessa pasta, né, na pasta teste, Phoenix Testes, pasta teste, testes, vamos ver onde é que ele está, aqui, ó, Phoenix Test, tá? Ele salva com a extensão MWB. Eu vou tentar ler este arquivo, tá? No abrir aí, ele vai abrir com o Workbench, vou cancelar. Aqui, ó. Então, é diferente do DB Designer, né? Lá nós tínhamos um XML limpo, onde nós podíamos ler, podíamos até utilizar esse XML para fazer outras coisas em outras ferramentas. Aqui não, tá? É um arquivo binário. Eu não consigo ler este arquivo, vou apenas conseguir utilizar esse arquivo dentro do MySQL Workbench, tá bom? Veja que ele acabou abrindo aqui o outro, vou fechar. E agora, o que é que vai acontecer? Acabei fechando, né? O que aconteceu aqui? Eu cliquei nele, no arquivo para abrir aqui, ó, tá? Ele acabou abrindo uma outra aba no MySQL Workbench, tá bom? Então vamos aqui. Eu estou com o MySQL Workbench fechado, né? Ele não está mais aberto. Tem aqui uma seção dele aberta, eu vou fechar, tá? Vou fechar isso aqui, pronto. E agora sim, vou clicar aqui, vou clicar em abrir. Ele deve executar, pronto, o MySQL Workbench para mim, pronto, abri o meu modelo, aqui está, tá? Ótimo, modelo aberto, vamos continuar, né? Já vimos aqui então como utilizar a mãozinha, vamos ver, olha, a mãozinha é só para a gente navegar pelo modelo, tá? A borracha nós ainda não utilizamos, mas vamos utilizar agora para apagar esse cara aqui, ó. Coloquei essa observação, mas eu não estou querendo mais essa observação aqui não. Então como é que eu faço para apagar essa observação?
Eu na borracha, aperto em cima da observação e ela apaga, tá? Então cuidado com a borracha, né? Provavelmente se eu apertar aqui em cima, ele vai querer apagar essa tabela. Vou clicar no mouse, vou criar uma outra tabela qualquer, vou na borracha, vou na tabela e ele apagou, tá? Ctrl Z, ele volta. Mas ainda assim, tome cuidado para você não apagar alguma coisa de forma indevida. Vamos colocar então outra tabela agora, né? Essa outra tabela vai ser a tabela venda detalhe, tá? Nessa tabela eu vou ter o campo ID. Em todas as tabelas do nosso sistema nós teremos um campo ID auto incremento, tá bom? Aqui, ó, tá? Quando nós começarmos a modelar o sistema, você vai entender por quê, tá? Nós vamos colocar um documento, vamos disponibilizar um documento explicando essas regras para o nosso banco de dados, tá? Eu vou ter aqui o nome do produto, baixar 45 e vou ter aqui a quantidade, tá? Porque eu vou deixar como um inteiro. Tabela bem simples essa daqui, tá bom? Vou deletar essa última coluna que ele colocou aqui. E a minha tabela de detalhe está pronta, tá? Veja que se eu fechar isso aqui, ele não me mostra aquelas opções. Se eu abrir isso daqui, ele vai me mostrar mais algumas opções relacionadas a essa tabela, né? Que é o char7 dela, tá como padrão. Collection também tá como padrão. O motor vai ser o InnoDB, que é o padrão para o MySQL e para o Maria, né? Então, deixa esse cara aí, tá? E que você pode colocar alguns comentários relacionados à tabela, tá? Então, essa tabela serve para armazenar os dados de detalhes da venda. Ok? Fechou aqui. Pronto, ele guardou lá o comentário. Também tem as outras opções aqui. Os índices, só tem apenas um índice primário, mas quando eu fizer o relacionamento, outro índice vai aparecer aqui, tá bom? Vou fechar isso aqui então. Tá, é minha venda detalhe, minha venda cabeçalho, tá? Então já utilizei essas opções aqui de cima. Se eu clicar aqui, ó, view, vamos dizer que eu coloque uma view aqui. Cliquei 2 vezes. Aqui é para eu criar a minha view, tá? Então, a princípio nós não vamos utilizar essa opção neste momento, tá? Nós não vamos criar nenhuma view agora aqui, tá? E aqui é para eu criar funções e procedimentos, certo? Que eu vou criar as histórias de procedures e as functions que nós não devemos ter no treinamento 3TRP Fênix, tá bom? Posso clicar na borrachinha, posso clicar aqui e apagar os dois, tá? Ok, o que falta agora? Faltam os meus relacionamentos. Eu vou começar com os relacionamentos identificados, tá? Primeiramente, vou colocar um relacionamento de 1 para 1, tá? E o que é um relacionamento de 1 para 1? É importante que você estude aquela documentação de banco de dados, tanto o PDF quanto o Database Starter, que são videoaulas, tá? Você vai entender esses conceitos naqueles treinamentos, tá bom? Então, vou fazer um relacionamento de 1 para 1 aqui. E o que acontece quando eu faço um relacionamento de 1 para 1? Ele colocou aqui, ó, um venda detalhe ID nesse venda cabeçalho, tá? Mas observe que o venda detalhe ID, ele converteu esse cara também numa chave primária. Agora tem uma chave primária composta, tá? Nós não queremos isso no treinamento T2TRP Fênix, tá? Depois que nós lançarmos o documento com as definições do nosso banco de dados, você vai entender por que nós não queremos isso. Enfim, em todas as tabelas nós sempre teremos apenas um ID e apenas esse ID será a nossa chave primária, tá? Não queremos chaves compostas. Então tá, vou fechar isso aqui, vou clicar na borrachinha e vou apagar esse carinha aqui, ó. Não apagou, então vou com o botão direito e vou clicar na opção deletar, delete e pronto. Me livrei desse relacionamento, eu não quero dessa forma, tá? Esse outro cara vai fazer a mesma coisa, só que de 1 para N, relacionamento de 1 para N, tá bom? Não é o que eu quero. Isso aqui vai interferir nos índices que ele vai criar, tá? Ok, bom, entre venda cabeçalho e venda detalhe, eu tenho um relacionamento de 1 para muitos, né? Numa venda cabeçalho, eu tenho vários itens, tá?
Então aqui eu tenho a data da venda, dia 10 de janeiro. Tenho o total da venda, dependendo do total de produtos que eu tenho aqui. Vamos dizer que seja R$100. Daqui eu tenho o produto 1, livro A, quantidade 10. Produto 2, livro B, quantidade 50, tá? Então, uma venda pode ter vários itens, um para muitos, tá bom? Então, eu vou utilizar esse relacionamento aqui não identificado. Eu clico nele, clico na tabela filha, depois clico na tabela pai, tá? O que é que ele faz então? Ele cria esse campo aqui, ó, venda, cabeçalho, ID, porque eu tenho aqui o ID do venda cabeçalho, então ele pega o nome da tabela e coloca um ID, que é o nome do campo, no final. Ele pega a chave primária e joga aqui como um campo, uma coluna que não pode ser nula, mas essa coluna ela não vai fazer parte da minha chave primária, e é exatamente isso que eu quero, tá bom? Se você observar agora venda detalhe nos índices, você vai ter um segundo índice aqui, ó, tá? Muito bem, nós vamos só fazer uma pequena alteração aqui, segundo as nossas regras de banco de dados que você vai ver posteriormente. Eu vou editar esse relacionamento. O nome do relacionamento, vou diminuir um pouco, vou colocar apenas FK venda detalhe cabeçalho, para eu saber que é um relacionamento entre as duas. Eu posso colocar aqui um comentário relacionado a esse relacionamento, tá? Mas eu não vou colocar nada. E aqui na chave primária, tá? Eu quero alterar o nome do campo. Eu não quero que ele finalize com ID. Eu quero, na verdade, que ele comece com ID. ID venda cabeçalho. Para isso eu preciso editar a tabela, né? A tabela venda detalhe nesse caso, tá? Edita a tabela. E aqui, ó, eu vou alterar para ID venda cabeçalho, tá? Feito isso, fechei aqui, ele já alterou lá. A minha cardinalidade é de 1 para muitos, tá tudo certo. O campo é obrigatório na tabela filha e na tabela pai, isso também está ok. Fechei aqui, finalizei o meu relacionamento, tá? Então tá aí, utilizamos agora as opções de relacionamento, né? As demais nós vamos utilizar no decorrer do treinamento. Nós vamos modelar todo o banco de dados aqui utilizando essa ferramenta, tá? O que é que você vai fazer agora? Você vai brincar com ele, né? Vai criar uma view, vai colocar algumas tabelas, vai criar relacionamentos, vai salvar o seu modelo, tá? Esse é o momento de você se ambientar com a ferramenta, principalmente com essa barrinha aqui que você vai utilizar bastante para modelar o seu banco de dados.